Gente, boa noite a todos que foram chegando aí devagarinho. Hoje é o nosso último capítulo desse livro que é muito interessante. Nós estávamos comentando aqui agorinha sobre o filme Nosso Lar. Mas eu quero que vocês se detenham numa coisa. O filme ele é baseado. Então, uma coisa que é baseada, ela não é tal e qual. Então, tem algumas coisas ali que não batem com o livro, tá? E que tem alguns erros, assim, que são meio pesadinhos, mas enfim, passa, né? Então é só para vocês saberem que não é exatamente o livro, é só baseado, tá? Vamos lá. Finalmente o último capítulo, Cidadão de Nosso Lar, que a gente vai ver que o André Luiz ele vai se tornar um cidadão de nosso lar pelo esforço dele pessoal. Isso é muito legal. Então vamos lá. Bom, eu coloquei ali para nossa reflexão o desgaste de desamor, para a gente começar a entender o que o André Luiz está falando. Quando a gente tem qualquer sentimento que seja antagônico ao amor, uma antipatia, uma mágoa, um ressentimento, qualquer coisa que esteja na contramão do amor, o ciúme, a inveja, a impaciência, a intolerância, enfim, qualquer coisa que esteja na contramão do amor, a gente gasta muita energia, mais do que fazendo o bem para as pessoas. E André Luiz, ele não fala isso diretamente, mas ele observa que o período todo que ele passou trabalhando ali naquelas câmaras de retificação, que às vezes eram horas e horas seguidas, ele relata, logo no início desse capítulo, que ele se sente refeito, apesar da gente saber que ali é um trabalho muito grosseiro, é um trabalho realizado no mundo espiritual, numa colônia de transição, que fica no umbral médio, mas as câmaras de retificações elas ficam na ponta dessa estrela, que é o Ministério de Regeneração, né? Ministério de. É o Ministério de Regeneração? É. E aí a gente sabe ali que ali a ponta está muito voltada para os umbrais, né? Médio e grosso. São trabalhos que são trabalhos mais desgastantes, porque são tarefas que são executadas dentro de uma psicosfera mais pesada. Mas mesmo assim, o André Luiz ele viu que apesar de ser todo um trabalho desgastante, ele viu que ali ele trocava energia o tempo inteiro com os colegas de trabalho e com o próprio serviço em si mesmo renovava ele. O próprio serviço trazia renovação para ele, porque o trabalho do bem ele é bom e ele vale a pena. Ele nos promove um bem-estar, uma leveza muito grande. Quantas vezes vocês na vida de vocês já fizeram coisas, caridades, ajudar alguém, às vezes até uma conversa, e quanto que vocês saíram desta conversa ou deste momento totalmente refeitos? Então, o André Luiz ele está traçando um parâmetro ali. Logo nesse início de capítulo, ele está falando muito sobre isso. Tá? É isso que ele coloca ali. Na segunda noite que ele está no lar, né? Sentia-me cansadíssimo. Por quê? Primeiro, André Luiz teve uma forte decepção, seguida de um sentimento de possessão muito grande, né? Que foi permeado por ciúme, porque ele tinha ideia de minha esposa, minha casa, meus filhos, e só agora ele entende que só é nosso aquilo que a gente pode levar. Natural, a gente também está aprendendo muito com o André Luiz, aprendendo essas coisas, a fazer reflexão sobre essas coisas, sobre as coisas que são temporárias, sobre as posses temporárias na nossa vida, que estão ali só para promover revolução espiritual, intelectual, só para isso. Mas que a gente deixa, a gente não leva, a gente leva o fruto dessa convivência, dessa experiência, mas a gente não vai levar a nossa casa, não vai levar o nosso corpo, não vai levar a titulação, a gente leva os conhecimentos, a gente leva os afetos que a gente desenvolveu durante a vida, mas a gente não leva nada além disso. E a André Luiz está aprendendo com muita profundidade isso, porque ele está vendo também que mesmo aquelas pessoas que se vinculam mais intimamente a gente, que são os nossos companheiros de viagem, né, marido,
mulher, filhos, etc. e tal, eles também não são nossos. Então, André Luiz mergulhou fundo dentro desse desapego, dessa desidentificação num linguajar junguiano. Então ele fala assim, começava a compreender o valor do alimento espiritual, que é o amor, né? Através do amor e do entendimento recíprocos, porque ele estava trabalhando ali dentro de um ambiente que todo mundo tinha o mesmo objetivo, lutava pelos mesmos objetivos, então não havia um antagonismo de pensamentos e de ideais. Então você troca muita energia o tempo todo e se reabastece. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviços ativos sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água, mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados convertiam-se ou convertiam em verdugos. Para ele, né? É isso que ele tem que entender, para ele, essa é a visão dele. Porque ali ninguém odeia ele. É só ele que está olhando dessa forma, porque ele se sentiu roubado, lesado interiormente. E aí eu botei esse pensamento ali, que certa vez eu ouvi em algum lugar, que eu não sei onde foi, que o ódio, quando externado, o ódio, a mágoa, o ressentimento, quando externado, ele ceifa a vida ao redor. Mas quando ele é contido internamente, ele corrói o vaso que o retém. Ou seja, quando a gente não externa uma emoção contrária ao amor, na tentativa de trabalhá-la, né? Mas quando a gente externa de uma forma violenta, a gente ceifa a vida ao redor. E é verdade, já viu quando a gente está irritado, que a gente fala coisas que não devia ou de uma forma violenta? A gente destrói as pessoas que estão ao redor. Mas se a gente engole, a gente se autodestrói. Mostrando que a gente precisa transformar e transmutar as emoções que estão dentro da gente. É fácil? Não. Uma tarefa bem difícil ainda para a gente, que na maioria ainda somos espíritos imperfeitos. Mas não é uma missão impossível, é apenas difícil. E aí André Luiz começa a viver, né? Ele vai aprender na prática, que só é nosso aquilo que nós podemos levar na nossa vida. E aí eu coloquei essa frase de Clarice Lispector, que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim, esse pensamento da Clarice Lispector. Te amo tanto que é como se sempre estivesse dizendo a Deus. Puxa, o dia que a gente amar nesse ponto, né, vai ser um sonho de consumo. Amar sem o sentimento do apego, sem achar que as pessoas são nossas, patrimônios nossos, que tem obrigação de amar a gente, de cuidar da gente. Que a gente, nesse momento do nosso amor, que é um amor de condição, a gente acha que o outro, ele tem muita obrigação de amar a gente. Mas ninguém tem a obrigação de amar a nenhum de nós. Até porque nem a gente não se obriga a amar todo mundo. Tem muita gente que a gente não gosta, que a gente não tem simpatia. Então por que as pessoas têm que gostar da gente? Todo mundo tem que gostar da gente. A gente tem que se habituar que a gente pode ser o personagem antipático da vida de alguém. E paciência, o que a gente vai fazer? Procurar ser uma pessoa melhor a cada dia, mas só isso. Mas entender que a gente não vai agradar todo mundo. Só isso. Nem Jesus, o Espírito puro aqui na Terra, ele agradou todo mundo. Então imagina a gente que não está numa categoria de espíritos puros. É claro que a gente é um personagem antipático na vida de alguém, sem sombra de dúvida, né? E a gente precisa saber lidar com isso, saber lidar com esses desafetos, digamos assim. Porque nós também sentimos por algumas pessoas antipatias. Ainda é da nossa condição de espíritos imperfeitos. Quando a gente estiver numa condição maior, essa questão de simpatia e antipatia se anulam. A gente não sente mais antipatia pelas pessoas, né? Mas, no nosso caminho, na nossa evolução, a gente ainda tem esses sentimentos contraditórios que precisam ser transformados. Então ele coloca: as meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugeria davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo, que é o que a gente é, uns dos outros, né? Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta, de luta e realização. É difícil botar isso na prática. A teoria é muito bonita, mas viver isso é dureza,
né? Geralmente é meu filho, meu marido, minha esposa, meu não sei o quê. Mas nada é nosso, né? Nós somos irmãos uns dos outros. Então vamos lá. E aí, finalmente, o André Luiz vai falar da dor da vida. O que a gente faz com a dor da vida da gente? Porque todos nós passamos por momentos de dor. Não tem ninguém aqui que esteja isento 100% de dor. Há quem, por expiações, sofra mais, mas, em geral, todos nós temos alguma dor presente na nossa vida, alguma dificuldade que a gente sente de superar determinados sentimentos, determinadas convivências ou determinadas coisas que existem dentro de nós mesmos. Nós temos conflitos, nós não queremos aquelas coisas, mas elas existem dentro de nós. Às vezes, eu sempre falo que mergulhar fundo na gente, ver quem somos, não é tarefa fácil, não, é tarefa muito difícil a gente enxergar, a gente se ver. Porque quando a gente olha para dentro da gente, a gente vê coisas bonitas, mas a gente vê coisas monstruosas dentro da gente também. Mas é importante a gente ver isso, porque só vendo, só identificando, a gente vai poder trabalhar, transformar e transmutar. Sem identificação, não vai haver mudança nenhuma. A gente não pode mudar aquilo que não enxerga, que não vê. Então, é um caminho árduo, mas um caminho libertador. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. E aí eu coloquei essa frase aí embaixo, que quando a gente está com dor, a gente está passando por momentos de dor na nossa vida, a gente deve agir como André Luiz, como a senhora Laura ensinou para o André Luiz. Procurar ver as flores, extrair daquilo que está ao nosso redor, extrair toda a beleza ao redor para a gente suportar os nossos momentos de dor. Então, quando a gente sentir dor, a única coisa que a gente deve fazer é aumentar o sentido de tudo que está à nossa volta, é dar mais valor ao que a gente tem do que aquilo que a gente está perdendo. Mas é difícil também, porque a gente, assim, não é que a gente não valoriza aquilo que tem, mas a gente não quer perder nada, porque até a gente não foi criado, educado para perder. A gente só foi criado, educado para ganhar. Isso é muito ruim. A gente tem que ser criado também para perdas, porque a nossa vida toda é permeada por perdas, perdas e perdas. Você quer ver uma coisa? A gente nasce perdendo. Perdendo o quê? O aconchego de estar dentro da barriga da mãe. Estar naquele líquido amniótico, quentinho, se alimentando por aquele líquido sem precisar se preocupar em mastigar, em digerir, em fazer nada. A gente tem toda a proteção ali dentro. Então, quando a gente nasce, a gente perde toda essa proteção. A gente perde todo aquele colo, aquele calorzinho e vai para o mundo. E já de tacada já ganha um tapão na bunda que é para chorar, que é para fazer o pulmão começar a funcionar, coisa que antes o pulmão não tinha nem trabalho para respirar. Tudo isso era feito pela mãe. Então a gente já nasce perdendo uma série de coisas. E a vida é assim, é perdas e ganhos. Eu perdi o aconchego da mãe, mas agora eu ganho o mundo para desbravar. Mas a vida é assim, é perdas e ganhos. Por isso que Jesus disse sim, sim, não, não. Né? Não tem nada que você faça escolhas na sua vida que você não perca. Você escolhe isso e você perde aquilo. A vida é assim. Sim, sim, não, não. Alguém queria falar alguma coisa? Pois não. Pode falar, Márcia. É esse mesmo. É esse mesmo. Faz parte desse coando sal que eu coloquei lá. Só tirei o finalzinho. Vou contar a história então, já que você falou que é um koan, as pessoas vão ficar curiosas. É assim, um velho mestre observou que um discípulo dele estava muito triste, abatido demais, melancólico. Então ele pediu ao discípulo dele que pegasse uma mão de sal e jogasse dentro de um copo de água. Ele fez. Aí ele falou assim, agora beba. Aí ele bebeu, aí o mestre perguntou, como ela te parece? Ele falou, horrível, extremamente salgada. E aí ele então pede ao mesmo discípulo, ele fala assim, agora pega um punhado de sal e vem comigo. E aí eles entraram um lago adentro. Quando eles estavam lá no meio do lago, o velho mestre virou para ele e falou assim, joga o sal na água. Ele jogou, tá, jogou o sal na água. Agora pega uma mão dessa água e bebe. Aí ele bebeu. Aí o mestre perguntou para ele, como te parece a água? Ele falou assim, ótima, não está salgada? Ele falou, não. Aí ele fala isso, que quando a gente está sentindo dor, a gente deve fazer isso que está nessa frase aí desse slide.
é deixar de ser copo e passar a ser lago. É isso que a gente tem que fazer. Só que é difícil, né, gente? É uma fase da vida. A gente vai aprendendo. A gente também aprende a se libertar das dores. A gente está aqui justamente para se libertar dos ciclos reencarnatórios de dor. Quando a gente for espírito puro, a gente não precisa mais reencarnar, só se quiser, mas não precisa. Porque estar mergulhado na carne, como o próprio Buda diz, é experimentar o sofrimento do sofrimento. O que é o sofrimento da impermanência? Que estar na carne é saber que a partir do momento em que nasce, fatalmente um dia morre. Então tem todo aquele desgaste corporal. Então esse sofrimento da matéria a gente não tem como evitar. Então está inserido aqui é isso daí. É saber que em algum grau vai sofrer, faz parte. E aí ele vai ver a força do exemplo, né? Porque é o que ele tem que vivenciar. A gente não pode só ficar teorizando, a gente tem que tentar viver. Ainda que a gente fique meio capenga na hora de botar o evangelho para funcionar na nossa vida, porque é difícil pôr o evangelho para funcionar na nossa vida. Quantas vezes a gente briga com alguém, ou discute, ou discorda terrivelmente, é até violento, e depois pensa assim, puxa, eu não agi conforme o evangelho de Jesus. Eu não perdoei 70 vezes, 7 vezes. Eu não amei o outro como eu gostaria de ser amado. Eu fiz com o outro aquilo que eu não gostaria de receber. Quanta coisa a gente fica ali naqueles conflitos, né? A gente que já conhece um pouco os ensinamentos de Jesus, né? E aí ele coloca ali. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha cercando-se das flores, já li isso aí, né, da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Narcisa sacrificava-se nas camas de retificação para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefas de auxílio. A senhora Hilda vencer o dragão do ciúme inferior e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. E a expressão de fraternidade dos amigos da colônia. Ali não é interrogação. Clarencio me acolhera com devotamento de pai, a mãe de Lísias me recebera como filho, Tobias como irmão, cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente que se erguia célere no meu espírito. Então, se não fossem esses benefícios todos que tinham sido derramados na vida de André Luiz, a dor dele agora estaria mais difícil de ser superada. Então, é o que a gente tem que fazer, potencializar o bem que está ao nosso redor. Quanta coisa boa chegou para a gente para nos fortalecer e passar por essa dor. E aí eu trouxe esse pensamento de Confúcio, que é um pensamento para a gente fazer uma reflexão. Ele fala assim, Confúcio, quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Olha, isso aí é pesado, né? Porque a gente só identifica nas pessoas aquilo que a gente conhece, ou aquilo que a gente já viveu ou que vivencia. Então, por isso que ele aconselha a gente se examinar quando a gente vê uma pessoa má. Ele não aconselha a gente se afastar, nada disso. Ele aconselha a gente fazer isso aí, a gente se examinar, aproveitar o momento para refletir e crescer. Estar com o outro é uma grande oportunidade de crescimento, mesmo quando aquele outro é motivo de dor na nossa vida. E aí, esse momento de André Luiz, eu intitulei Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque todos nós, né, somos chamados, mas, como disse Jesus, poucos escolhidos. Existe um critério de avaliação. Então, quando Jesus fala isso, que muitos são chamados e poucos são escolhidos, é porque os que não foram escolhidos não passaram por critério de avaliação. E aí a pergunta é, qual é o critério de avaliação? Então, quando a gente lê essa passagem de Jesus, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, qual é o critério de avaliação para eu poder, no chamamento, eu ser escolhida? É isso que a gente precisa fazer, as perguntas são formas filosóficas de fazer as perguntas, né? Por isso que a nossa doutrina dos espíritos é embasada de Sócrates e Platão. Então, a gente vai utilizar toda aquela manhêutica, fazer perguntas para conseguir, né, através da refutação das perguntas, da tese, da antítese, para chegar na síntese, a gente obter as respostas de forma mais ampla na nossa vida.
Então, quando a gente olha para essa frase de Jesus, a gente vê muitos são chamados, também não são todos, mas muitos são chamados. Existe um chamamento. Será que por que nem todos são chamados? É uma outra pergunta, que já vou adiantando. Nem todos têm a capacidade de ver e de ouvir o chamamento. Mas poucos são escolhidos. Tem critério. Qual é o critério? É fazer essas perguntas, né? Buscar esses caminhos filosóficos para a gente colocar isso para a nossa vida pessoal. As passagens de Jesus, elas têm que estar vivas no nosso dia a dia. Pode falar, o Eduardo quer falar? Posso, depois eu boto lá para vocês, tá bom? Eu boto sim. Olha só, eu vou botar os slides, depois vocês também, mas eu boto lá no grupo, pode deixar, que depois eu boto. É, eu sei, mas o Confúcio era ótimo, né? Então, André Luiz coloca assim: procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que eu via no ambiente doméstico e deliberei colocar, acima de tudo, o amor divino e, acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. Isso é abstrair mesmo. Né? Ele saiu do concreto e foi para o abstrato, verdadeiramente. Né? Mostrou maturidade espiritual. Porque é fácil a gente julgar a vida dos outros. O difícil mesmo é a gente olhar para as necessidades e o momento do outro. Isso é muito difícil para a gente fazer. A gente prefere fazer um julgamento cruel, né? Um julgamento nu e cru daquela pessoa, concreto, sem parar para pensar que ali tem uma alma, às vezes, com uma série de dificuldades emocionais, uma série de limitações emocionais e espirituais para o entendimento de uma possibilidade maior de vida. Então eu coloquei essa outra frase de Confúcio, que ele fala assim: saber o que é correto e não fazer é falta de coragem. Então é covardia, porque falta de coragem é covardia. Então saber que é correto amar, perdoar, entender e não fazer, infelizmente, é covardia. Né? Saber o que é correto e não fazer. Não fazer porque não quer, não fazer porque não quer se privar. Então não fazer é falta de coragem. Essa noite final do capítulo vai ser de reflexões, tá? A força do amor é a maior força que existe na Terra. Não existe força maior do que essa. Não existe. Aquele livro da Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor, é muito bonito que ela começa o livro falando do amor do universo, do amor de Deus. Né? Que o universo é todo criado pela força do amor de Deus. E é verdade. Sem o amor de Deus, a gente não poderia estar aqui experienciando. E aí ele fala assim: roguei ao Senhor energias necessárias, porque é assim, quando a gente não tem força para fazer, porque muitas vezes a gente não tem, a gente sabe o que é correto, mas a gente está fraco, muito fraco interiormente, porque o ego é maior do que, na realidade, a força do amor que está em semente, às vezes, dentro de nós ainda. Então a gente ora para Deus e fala: Senhor, me ajuda a ter forças para eu suprir as minhas deficiências de amar. Porque quando a gente antipatiza com alguém ou quando a gente tem um ressentimento por alguém, isso mostra o quanto que a gente é fraco interiormente, quanto que a gente ainda não é capaz de botar a força do amor para valer no nosso mundo interior. Então ele fala: roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. Olha que isso é difícil, hein? Para quem está com ciúme, reconhecer isso requer uma dose, né? Então ele reconhece isso. Né? Olha, tem que superar a ferida narcísica completamente. A dorzinha de cotovelo tem que ir embora. Porque senão é difícil, isso é dureza, né? E se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Então, se de fato ele se sente irmão, companheiro de jornada do outro, é obrigação daquele que tem mais dar para aquele que tem menos. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes. Lembra que o Ernesto estava cheio de espíritos obsessores ao redor, né? Que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. E aí eu coloquei para vocês ali um pequeno trecho
daquele livro O Profeta, de Khalil Gibran, que é um livro lindo, vale a pena demais ler esse livro. E para quem quiser mergulhar nele filosoficamente, vocês busquem o site da Nova, busquem o YouTube da Nova Acrópole, que lá a professora Lucilena Galvão, ela estuda todos os capítulos do livro O Profeta, do Khalil Gibran, de uma forma filosófica. É muito interessante, tá? Vale a pena baixar, ficar ouvindo no carro. É pesado, é profundo, mas é muito interessante as colocações dela. Muito lindo. E eu particularmente gosto muito de Khalil Gibran. Eu já ouvi alguns trechos desse livro, que esse livro é apaixonante. É um livro profundíssimo, né? É um livro de síntese, é um livro muito profundo, não é um livro qualquer, tá? Ele mais ou menos fala assim lá, né, quando ele fala sobre o amor. Ele fala assim: quando o amor vos chamar, segui-o, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E já bota a gente para pensar ali, porque o caminho do amor é um caminho agreste, é árido, escarpado, né? Cheio de pedras, de montanhas, de abismos, né? Porque é um caminho muito sozinho que a gente trilha ainda nesse momento da nossa vida. Então, colocando assim, Lúcia Helena é maravilhosa, é verdade, ela é muito boa, né? Ela é muito boa, é uma filósofa maravilhosa, uma professora maravilhosa, ela tem uma didática muito boa. E quando as suas asas os envolver, abraçai-o, embora a espada oculta sobre a vossa plumagem possa ferir-vos. É verdade, né? Apesar de toda a maciez que apresenta, amar requer muita responsabilidade e muitas outras coisas mais que esses dois parágrafos do Khalil Gibran poderia nos envolver em filosofia e pensamentos e reflexões, né? A resposta do amor à nossa vida, ele é suave e ao mesmo tempo muito doloroso, né? É difícil amar aqui na Terra. Requer muita abnegação, muita renúncia, muita aceitação, renúncia e abnegação. Então, o André Luiz está em duras provas botando isso em prática ali, quando ele faz isso. Ele está ali botando em prática. E aí ele roga, a oração tem um poder imenso. É isso que a gente tem que saber. Porque o nosso pensamento, ele tem a velocidade superior à da luz e ele caminha, se propaga pelo fluido cósmico universal que envolve todo o universo. É o fluido que dá origem a toda a matéria existente e, ao mesmo tempo, é o fluido no qual nós estamos mergulhados, né? Então, a força da oração é muito grande. A gente, às vezes, não imagina o quanto que uma simples prece pode mudar todo o nosso estado interno e ajudar alguém que está em dificuldade. E aí ele orando, pedindo a Narcisa ajuda, porque ele não se sente forte o suficiente para fazer tudo que ele precisa fazer ali. E assim é a vida. Nós precisamos uns dos outros. Nós não somos autossuficientes. A gente precisa tirar esse conceito de autossuficiência dentro de nós. Só para a gente estar aqui essa noite, a gente precisou de um monte de gente. Precisou de pessoas que criassem a internet, criassem esse programa, fizessem as nossas roupas, porque nem todos nós sabemos fazer roupa. Precisou que construísse os computadores ou os celulares que nós estamos usando. Então nós não somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros. E aí ele coloca assim: era Narcisa que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim descontentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Então vamos ao trabalho, né? Não adianta ficar de mimimi. Vamos ao trabalho. Regaça as mangas e faz o que a gente tem que fazer, né? Tirar essa geração de mimimi, vamos trabalhar, né? Que a gente ainda está muito mergulhado às vezes no mimimi, no pieguismo. Sai de tudo isso, vai trabalhar. E é o que ela realmente foi ali, né? Primeiro tocou ele, envolveu ele de amor e logo pegou no trabalho, né? Oi. Não, ninguém quer falar nada, né? Foi o microfone. Eu peço que quem puder desligue, por gentileza. Leida, por gentileza, desliga ali. Eu não posso porque eu não estou com coisa na mão. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando das formas escuras que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me
a uma decisão. Vamos à natureza. Eles vão na natureza e é isso que a gente vai ver. O que eles vão fazer na natureza, o que eles vão pegar na natureza para levar para o Ernesto recuperar a saúde física que foi perdida. Perdida pelo processo obsessivo e etc e tal. Então vamos lá. Eles foram até a natureza pegar fluidos. E isso que a gente vai ler e vai explicar com as obras básicas da codificação e também com as complementares. Acompanhei-a sem hesitação e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber tais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da tarefa, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressão que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranho, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atendem. E aí a gente vai entender. Quando Allan Kardec falou sobre fluido vital no Livro dos Espíritos, ele falou que, né, todo o reino, né, toda a matéria orgânica, ela é a mistura, né, da matéria comum com o fluido vital que vai então dar origem a essas duas agregações ao que nós chamamos de matéria orgânica. E o que os cientistas não sabem porque que ela apresenta características diferentes da matéria inorgânica, mas os espíritos vão nos informar que é a presença desse fluido vital. Só quero que vocês saibam que na época de Kardec já existiam biólogos estudiosos que eram da corrente chamados vitalistas, que já sondavam naquela época que possivelmente, né, o elemento orgânico tinha que ser agregado a ele algum elemento que eles mesmos chamavam de fluido vital, de alguma coisa que tivesse uma vitalidade, para que desse a essa matéria características tão específicas e diferenciadas das do reino inorgânico. Porque nós somos constituídos de átomos, mas é a formação da constituição da matéria que vai dar a esta matéria uma característica de inorgânica com propriedades específicas. Então, já naquela época, já tinham homens de ciência buscando, né, esse fluido, tentando provar. Mas esse fluido não tem como ser levado em laboratório. Ele é um fluido sutil, não tem como ser levado no laboratório e dizer aqui está o fluido vital, aqui está a matéria, enfim. Não tem como fazer isso. Então, essa corrente muito que ficou pelo caminho. Mas vamos seguir lá. Kardec, na pergunta 65, ele pergunta assim para os espíritos: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele quer saber da origem do fluido vital. E aí os espíritos respondem: ele tem por fonte o fluido universal. Lembra na aula extra que eu dei para vocês? Fluido cósmico universal? Ele deriva. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o hélio existente entre o espírito e a matéria. Então, ele vai falar desse fluido vital, que nós temos fluido vital. Quando a gente dá passe, o que a gente passa para o outro? A gente passa um pouco de fluido vital. É esse o fluido que, misturado com o fluido da espiritualidade, que o passe na casa espírita é um passe misto. Então, parte daquele fluido que está sendo endereçado para a pessoa que está ali sentada para receber, parte são fluidos espirituais e parte são fluidos nosso vital. É uma mistura desses dois que é transferida para a pessoa que está ali na câmara de passe. Então, isso a gente entende quando... Oi? Pode?
Essa pergunta eu tenho que te responder em 3 tempos. Primeiro, se Deus esperasse todos nós sermos perfeitos para aplicar passe, não tinha ninguém para aplicar passe. Ponto 1. Segundo ponto. Se eu naquele dia estou muito desequilibrada, eu não devo entrar em câmara de passe nenhuma para dar passe, porque a enferma nesse dia sou eu. Então, uma coisa é ter problemas familiares, que a gente tem todo dia, não tem como ter, só que tem dia que literalmente o bicho pega. O dia que o bicho pega e a gente está desequilibrado, a gente não deve entrar na câmara de passe. O mentor pode compensar? A primeira vez pode, e ele vai avisar. A segunda ele vai deixar a gente lá sozinho se virando. Por quê? A gente não estuda? Se a gente estuda, a gente tem que ter a responsabilidade de dizer, hoje eu não posso dar passe porque eu estou desequilibrada. Então, assim, os mentores vão ajudar, mas eles não são babás, nossa, que vão ficar ali toda hora suprindo as nossas necessidades, as nossas deficiências, tá? Por isso que a doutrina dos espíritos a gente deve estudar. Estudar para saber se a gente tem condições de assumir uma tarefa, ponto 1. E se naquele dia, apesar das condições, a gente está em condição de executar. Porque às vezes eu estou em condições de dar passe, sim. Só que um momento da minha vida, por exemplo, hoje pode ser que eu não esteja. Por quê? Porque eu passei por um conflito familiar muito grande, sei lá, e hoje eu estou desequilibrada. Então hoje eu não posso, mas pode ser que amanhã eu já esteja equilibrada, apesar do problema familiar persistir. Porque a gente vive num planeta de provas e expiações. Então, a gente sempre passa por provas e esporadicamente por expiações, tá? Não sei se eu respondi. Fala, Mirza. Há a possibilidade dele ficar muito mal, porque ele fica suscetível. Essa é a possibilidade maior, é a primeira possibilidade. Então, quando entrar, por exemplo, uma pessoa que está em necessidade, ele pode se contaminar com aquela pessoa. Por quê? Porque ele não está um potencial acima, ou ele está potencial igual, né? Ou até às vezes em relação àquela pessoa, um potencial abaixo. Então ele pode passar mal, pode ser dos primeiros fatores, vai chamar atenção, ele vai passar mal. Isso é um primeiro fator. O segundo fator é que se ele insistir em dar passe sem condições, daqui a pouco a câmara de passe vai começar a ficar desequilibrada, a espiritualidade vai deixar que isso se torne evidente para que o grupo, né, as pessoas envolvidas naquele trabalho, conversem com ele e o afastem se for necessário. Tá? Precisa fazer descaridade, não descaridade é deixar prejudicar todo mundo. Isso é descaridade. Tá? Na próxima pergunta, que é a 66, o Kardec pergunta assim: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Ele quer saber, ele é da mesma qualidade, ele é igualzinho em cada ser orgânico, porque a gente tem os vegetais, os animais e nós. Então ele é igual? Então, olha só, ele já mostra para a gente que existe a presença do fluido vital nos reinos, porque existe nos vegetais, nos animais e em nós. Então é claro que esses fluidos são modificados. Eles têm características e propriedades mais particulares, né? E eles colocam assim os espíritos, sim, modificados segundo as espécies. Então, em cada espécie, eles vão guardar propriedades diferenciadas. Isso é fato. Por exemplo, uma planta pode ter uma propriedade calmante, um exemplo. A gente descobriu ali que a mangueira e o eucalipto, o fluido vital dela tem uma propriedade de restabelecer as funções respiratórias. Né? Olha que interessante. Então, prosseguindo agora, ampliando a visão em cima dessa resposta. E é ele que lhe dá movimento e atividade, o fluido vital, e os distingue da matéria inerte, que é a matéria inorgânica. Porquanto os movimentos da matéria não é a vida, né? O movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe e não o dá. Então, o movimento da matéria, quem promove é o fluido vital. Porém, o fluido vital sozinho, Kardec explica isso em outras questões, ele não representa a vida. Ele só representa a vida quando ele está unido à matéria bruta.
quando há a união dessas duas, né, dessas duas substâncias, a matéria quintessenciada com a matéria não quintessenciada, aí sim a gente fala que essa união, o produto dela, chama-se vida. Vida no conceito que a gente tem de movimento, de procriação, de crescimento, de reprodução, tá? Nesse sentido. Então, a gente descobre ali por essa pergunta do Livro dos Espíritos em que há fluido vital na natureza. Eles foram buscar lá o fluido da mangueira e do eucalipto para levar. Mas a gente já viu que eles foram recebidos por determinados espíritos quer dizer, por determinadas entidades, melhor dizendo, que André Luiz nunca tinha visto e não sabia o que era, não foi? E a gente vai saber agora o que era. Então vamos lá. Na questão 538, ainda usando as obras básicas para depois pegar as obras subsidiárias, vamos lá. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam categoria à parte do mundo espiritual? Serão seres espirituais ou espíritos que foram encarnados como nós? Então, ele já está colocando que ali, né, já há presença de espíritos, mas que espírito é esse? Né? Que espíritos são eles que presidem os fenômenos da natureza? E aí a resposta. São seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão ou que foram. Podem ser espíritos que já reencarnaram ou espíritos que vão reencarnar. Aí a pergunta já fica complexa, mas eu não vou entrar nessa complexidade, né? Vamos continuar. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores na hierarquia espiritual? Ele está se referindo agora aos espíritos que presidem aos fenômenos da natureza. E aí a resposta também. Eu vou fazer qualquer dia desse uma palestra sobre esses espíritos, tá? Eu já estou preparando uma palestra para falar sobre isso. Vai ser bom. A Edith está falando que vai ser bom. Já está quase pronta a palestra. Elementais. Vou falar sobre os elementais. Isso mesmo. Depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenhem. Uns comandam, outros executam. Então, há os que comandam e os que executam. Então, é claro que os que comandam, eles têm que ter uma noção de lei. E os que executam são meros técnicos, executadores de serviços. Então, é claro que a gente já vê que são hierarquias diferenciadas, né? Deixa eu ver, os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos como entre os homens. E é verdade. Tá? Então vamos seguir, porque eu não vou aprofundar. Tá? Eu fui buscar lá num livro do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Viana de Carvalho, Atualidade do Pensamento Espírita. É um livro muito interessante, perguntas e respostas. Interessante, quem quiser comprar, vale a pena. É bem didático. Lá é feita a seguinte pergunta: o Espiritismo ensina que os espíritos governam o clima da Terra, utilizando para isso entidades, os elementais da teosofia. Porque essa palavra elemental foi uma palavra que foi utilizada na teosofia, tá? Aos quais, segundo algumas fontes, habitam os bosques, os campos naturais e as florestas virgens. Haverá alguma relação entre desmatamento, secas e elementais? Quer dizer, a pergunta já foi mais abrangente, né? Em caso afirmativo, para onde vão esses espíritos quando se dá o desmatamento? É verdade, né? Assim como não vão, né? É aquele caso, a gente vai destruindo a natureza e não vai nem se interessando pelos elementos que estão ali evoluindo, né? O homem é assim, né? Pela sua visão materialista, ele é assim. Resposta: todo desrespeito à vida é crime que se comete contra si mesmo, porque a gente vai responder pelo crime que cometeu. Não exatamente a gente responde para a pessoa. Quando a gente comete um erro com alguém, a gente cria um débito com a lei de Deus, não exatamente com o outro, tá, gente? Para vocês entenderem que o mecanismo é assim das leis de Deus. Aquele que é direcionado à natureza constitui um gravame terrível, que se transforma em motivo de sofrimento, enfermidade e angústia para quantos se levantam para destruir, particularmente dominados pela perversidade, egoísmo, pelo vandalismo, pelos interesses pecuniários. Por que esses crimes são maiores? Porque são crimes que abrangem um grande número de espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, e de princípios inteligentes que estão em estado de evolução. Então a gente já vai vendo que o crime tem uma abrangência muito grande. Eu estou cortando uma floresta, está só perdendo o ecossistema. Não, não é só o ecossistema. Você está privando a vida de vários princípios inteligentes sem uma organização devida. Você pode usufruir disso, mas não dominado pela intenção de perversidade, egoísmo e vandalismo. Para a sua sobrevivência, beleza.
mas não quando ultrapassa a necessidade, tá? Já vou me colocando. Naturalmente, essas entidades que são orientadas pelos espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhadas às outras experiências evolutivas de forma que não se lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Os elementais encontram-se em toda parte, na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas profundidades da subcrosta, junto ao elemento ígneo, né? Invisíveis aos olhares humanos, executam infadigável e obscuramente um trabalho imenso nos mais variados aspectos nos reinos da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e aos homens. Então, são espíritos, são ainda princípio inteligente que não tem ainda condição de reencarnar na forma humana. Então, eles estão ainda no plano espiritual, trabalhando nessas forças, né, atuando nas forças da natureza, aprendendo ainda conteúdos para posteriormente poderem reencarnar em formas humanas. Tá? É só uma pincelada, já disse que um dia eu vou fazer uma palestra só sobre isso. Tá? A consciência do dever cumprido, que não é cumprido de cumprimento, né, mas daquilo que foi bem executado. Nesse dia, depois, né, que ele já começou a ajudar o Ernesto, ter todo aquele entendimento dentro dele, né, nesse dia voltei ao nosso lar em companhia de Narcisa. Pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. Claro, a densidade do perispírito dele ficou ótima, ficou bem pequena. Foi um passo evolutivo tão grande que externou, né, através do perispírito, cuja densidade diminuiu tanto que deu a capacidade dele de quê? De volitar. Olha o salto evolutivo que deu esse espírito, aprendendo a se desapegar. Né? Num momento ganhávamos grande distância. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo. Comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nossos domínios vibratórios. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de executá-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade quando é preciso ganhar distância e tempo. Ou seja, muitos que estão no nosso lar nem precisavam usar o aeróbus, poderiam volitar. Mas por que não fazem? Para não provocar um sentimento de inferioridade nos outros habitantes. Olha que bacana isso, né? Olha a solidariedade, a humildade, a fraternidade, o amor, né? Aprendamos com eles. E aí, André Luiz tem a grande surpresa, né? Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolheram. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Saluche e numerosos cooperadores da Câmara dali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou. Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Porque tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino, ele pergunta para ele, não conseguiria reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. Até a gente, né, se passasse por isso, faria a mesma coisa. Que é difícil, né? Mas André Luiz, finalmente, ele consegue ingressar em nosso lado quando ele, então, faz a primeira grande conquista dele, desapegar-se, né, das questões dos valores humanos de posse. Né? Nós ainda estamos muito aferrados às coisas da terra, todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós. Então, esse livro ele trouxe para nós uma série de lições, pelo menos para mim, mesmo eu que já estou fazendo ele, sei lá quantas vezes já, né? Eu estudei, depois só dar essa obra eu já dei pelo menos umas 2 vezes. Estudei várias com outros amigos, né? Então, esse livro, ele encerra muitos
ensinamentos, deixa para nós, né, muitos ensinamentos. E, acima de tudo, mostra o quanto que a gente pode transformar a nossa vida. Todos nós aqui podemos. Todos nós podemos dar, assim, um upgrade, né, na nossa vida. Mas a gente tem que querer. A gente tem que querer. É difícil, eu sei. Principalmente nas provas que tangem ao coração, elas são muito difíceis de serem superadas. O André Luiz, ele mostrou o quanto que era difícil para a gente. Mas difícil não é impossível. Difícil é algo que requer mais trabalho, mais dedicação, mais esforço, mas não é impossível. Até porque Deus, ele não dá prova impossível da gente superar, provas impossíveis da gente equacionar. Porque Deus não põe cruz mais pesada que os nossos ombros podem suportar. Então, o que a gente está vivendo hoje é possível para a gente. A gente está inserido exatamente no lugar e na condição que precisa cada um de nós. Por mais doloroso que pareça que onde a gente está seja, mas a gente está ali porque a gente tem condições de superações. Senão Deus não colocaria a gente ali. E por mais que às vezes a prova pareça ser insuportável, ela não é. Porque se ela fosse, Deus não colocaria missão impossível na nossa vida. Deus só coloca no nosso caminho aquilo que a gente dá conta. Senão Deus seria um covarde. Colocar uma coisa na vida da gente que a gente não daria conta, jamais. Por isso que a gente erra em atacado e resgata varejo, né? Por quê? Porque a gente não dá conta mesmo. Isso é verdade. A gente precisa disso daí. Então era isso que eu tinha para deixar para vocês do livro. Espero que tenha sido bom. Aqui no chat tem uma pessoa colocando que é a segunda vez que ela faz o estudo, mas sempre aprende algo de novo, e é verdade. Eu também. Cada vez que eu leio esse livro, que eu estudo, eu vejo alguma coisa que eu não vi antes. E é verdade, porque a gente também é sinal que a gente está mudado, né? Ainda que a mudança tenha sido pequena, mas que a gente mudou. Porque agora a gente está vendo outras coisas naquelas linhas que antes a gente não era capaz de absorver, de perceber, não era. E hoje a gente está com essa capacidade, né? Eu aqui agradeço a todos vocês a paciência. E se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, fica à vontade para fazer, tá? Foi quase um ano, né, Lisa? Isso mesmo, né? Poxa, caramba, né? E o próximo livro também tem 50 capítulos. A gente vai mais ou menos nesse ritmo, porque tem capítulos que são muito ricos, então a gente tem que explorar. Tem capítulo que a gente pode emendar, porque às vezes é uma continuidade, né? Mas a gente vai mais ou menos nesse ritmo. Pretendo fazer, né? Os slides também, para dar sempre material para vocês, tá? Eu que agradeço a todos pela oportunidade, pela companhia de vocês, tá? O pessoal está colocando aqui, muito obrigada pelo carinho. Muito bem. E quem gostaria de fazer, gente, a prece final? Ah, gente, alguém aí faz a prece final. Oi, Eduardo, vai fazer? Ah, então, por favor, Eduardo, fecha aí pra gente com chave de ouro a prece. Vamos aproveitar, mentalizar todas aquelas pessoas que a gente conhece e que estão passando por momentos de dificuldade, porque o que não falta é gente passando momento de dificuldade, né? Se não é emocional, é espiritual, é material, enfim, problemas é que não falta. Então a gente tem sempre um agrupamento de pessoas que está ali nas nossas anotações de prece, né? Que eu brinco. Então vamos lá, Eduardo. Obrigada. E todos convidados para o próximo estudo.